Jesus nessa noite? Quantos estão felizes? Dá um glória a Deus aí. Aleluia, Jesus. Estamos muito felizes, irmão. Estamos na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. O olhar do Senhor está atento, né, para esse humilde lugar. Aleluia, Jesus. Deus, Ele tem uma palavra. Deus sempre tem palavra, né, aos nossos corações. Aleluia, Jesus. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, né? Talvez alegre, talvez triste, talvez esperando receber uma palavra, querendo que Deus fale contigo. Mas Deus, Ele sempre está falando conosco. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia, lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do verso 13. Queria agradecer a Deus aqui pela vida do pastor Marcos, né, nosso amigo, nosso irmão aí, ao qual nos convidou. Sempre estamos conversando aí pelo zap aí, e ele sempre está convidando. Aleluia, Jesus. E hoje aprove estar aqui para trazer uma mensagem, aleluia, da parte do Senhor. A dupla João e Edson, também nossos amigos, nossos irmãos ali, né? Já tive o privilégio de trabalhar com esse varão, é uma benção. Trabalhando com ele, batendo no reboco e louvando ao Senhor, igual um canarinho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esses varões são uma benção. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então Deus, Ele vai falar conosco através dessa palavra. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do verso 13. Aleluia, Jesus. Uma mensagem que deveria ser pregada quase direto nas igrejas. Porque isso aqui é o que está por vir. Aleluia, Jesus. Pregamos muito sobre bênção. Não sou contra, também prego. Prego em campanhas, mas gosto muito de falar do céu. Porque é para lá que nós vamos. Aleluia, Jesus. Às vezes estamos tanto preocupados com essa terra, e a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, né? Esse mundo, ele não tem esperança, né? A nossa esperança não está nesse mundo, a nossa esperança está em Cristo. Nós sabemos que esse mundo, um dia ele vai acabar, mas a nossa fé e a nossa esperança está numa terra que vai vir ainda. Aleluia, ela se chama Nova Jerusalém. Aleluia, Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, e assim sempre estaremos com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aleluia, Jesus. Consolai-vos vós uns aos outros com essas palavras. Amém? Podemos assentar dando glória a Deus, misturado com aleluias. Glória a Deus. Nós vamos falar acerca do arrebatamento da igreja. É uma mensagem que pouco se prega. Pregamos sobre diversas coisas, mas é um tema que nós devemos pregar nesses últimos dias, porque devemos estar preparados. E se eu não estiver preparado hoje, certamente amanhã também não vou estar. Daqui a um mês também não vou estar. E daqui a um ano também não vou estar. Então o arrebatamento, ele não tem dia e não tem hora. Aleluias. Jesus, ele pode me chamar hoje, amanhã, e eu vou ter com ele. Então essa palavra Paulo está pregando, 50 anos depois da morte de Cristo, Paulo pregando. A igreja de Tessalônica, e Paulo vai entrar nesse tema do arrebatamento. Nesses últimos dias estivemos conversando com alguns irmãos, e nós vimos que pessoas estão entristecidas. Nós saímos agora de uma política,
não quero entrar nesse assunto. Mas isso, quando o pastor me chamou para ministrar, o Espírito Santo ministrou essa mensagem antes, foi bem antes da eleição. E muitos se frustraram pelo resultado. Nós fizemos nosso dever como cidadão, mas porém o resultado talvez não foi aquilo que nós queríamos. Mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E quando o Espírito Santo ministrou essa mensagem ao meu coração, Paulo dizendo, consolai-vos vós uns aos outros com essas palavras, porque muitas das vezes brigamos por essa terra. E nós sabemos que o reino que nós lutamos não é dessa terra. Certa feita Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, e Jesus vai dizer, se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos, os meus servos, lutariam por mim. Jesus estava vivendo num tempo de perseguição. Roma estava dominando todas as nações. E você não vai ver Jesus brigando com ninguém. Porque o reino que ele lutava não era este. O reino que ele estava falando é de um reino celestial. E agora Paulo vai pregar essa palavra há quase 2000 anos atrás, dizendo que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos com os que já morreram. Mas os que já morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, é um privilégio. Então Paulo vai dizer aqui aos Tessalonicenses, que nós iremos às nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares. Quem nunca voou, vai voar naquele dia. Quem nunca viajou de avião, literalmente você vai voar. O mundo não vai ver o arrebatamento. Mas a igreja, ela vai subir as nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. Então Paulo é uma palavra de consolo, não é uma palavra de exortação, mas uma palavra para a alegria da igreja. Certa feita eu fui num culto fúnebre, e eu vi um irmão mencionando essa mensagem aqui, e aquilo me impactou. Eu falei assim, essa irmã aqui faleceu, mas ela está no melhor lugar mais do que nós, porque ela agora está com Cristo. E a Bíblia diz, os que morreram primeiro terão um privilégio, mais do que nós, porque eles ressuscitarão primeiro, e nós depois, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra arrebatados é tomado à força, tomado de uma forma repentina, tomado de uma maneira que não se espera, de uma forma brusca. Então Paulo está dizendo há mais ou menos 2000 anos atrás, que a igreja seria arrebatada. Agora imagina no nosso tempo, o que está acontecendo? Nós estamos andando sobre as páginas da Bíblia, nós estamos andando sobre as páginas da palavra do Senhor. Mateus 24 vai dizer que nós estamos vivendo o princípio das dores. É peste, fome, guerra, rumores de guerra. É o que nós estamos vivendo. Mas existe uma palavra de consolo, uma palavra de alegria para a igreja. Muitos estão sem esperança, pastor. E agora o que vai ser 2023? E agora o que vai ser daqui a 4 anos? Descansa o teu coração, porque você serve a um Deus, aleluia, que Ele tem controle do céu e da terra. Jesus não perdeu o controle da sua igreja. Eu fico tranquilo, quem lê a palavra, quem medita na palavra, fica tranquilo. Porque ele sabe, eu vejo irmãos lutaram muito tempos atrás, vivendo tempos piores. Perseguições, sendo afrontados de dia e de noite, mas eles sobreviveram, porque eles criam na palavra do Senhor. E agora eu vejo Paulo lançando essa palavra a Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, dizendo, olha, se prepare, porque vai chegar um dia, que vocês vão ter encontro com o Senhor, vocês serão arrebatados, a igreja não vai estar mais aqui, vocês vão subir e encontrar o Senhor nos ares. Eu creio assim, aleluia, e a igreja pentecostal crê assim, porque tem 3 linhas de pensamento sobre arrebatamento. Alguns pensam que vão ser, aleluia, o arrebatamento antes da tribulação. Outros pensam que vai ser no meio da tribulação, e outros já pensam que vai ser no fim da tribulação. Mas eu tenho versículos de sobra aqui para falar para você nessa noite, que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Porque a igreja já sofreu tanto, pastor, nesse mundo. Já foi tão perseguida, tão massacrada.
Quando a gente olha para a igreja, para a história da igreja, a igreja foi tão maltratada no tempo antigo, a igreja primitiva. Então Jesus não vai deixar a sua igreja passar de novo por mais uma aflição. Aleluias. E eu vejo Jesus falando isso. E agora Jesus ele vai dizer, aleluia, lá em Lucas capítulo 17, que seria como no tempo de Noé. Muitos casavam, davam-se casamento, até no dia que veio o dilúvio. E ele vai além, ele vai dizer, será também como no dia de Ló. Porque a Bíblia vai dizer lá no livro de Gênesis, que Ló ele se assentava à porta de Sodoma e ficava, aleluia, imaginando, porque o pecado estava aumentando, o povo se corrompeu, o povo não tinha referência mais a Deus. E nosso tempo não é diferente. Quantos de nós ficamos imaginando quando que Jesus vai voltar? Quantas das vezes nós vemos tanto pecado, tanta imundícia, tantas abominações. E muitas das vezes o Espírito clama dentro de nós, a nossa alma geme. E falou, Senhor, até quando isso? Quando o Senhor vai vingar? Quando o Senhor vai julgar? Quando que o Senhor vai julgar o sangue dos inocentes? Mas vai chegar esse dia. Então, Jesus ele vai começar a dizer que vai ser como no tempo de Noé. Certa feita alguém falou para mim assim, o mundo não vai acabar agora. Porque nós estamos construindo. Nós estamos casando, nós estamos fazendo grandes coisas. Mas no tempo de Noé também era assim. E teve um dia que Deus falou, Noé, pega agora a sua família e entra para dentro da arca, porque vai cair dilúvio. E a Bíblia vai dizer que nunca choveu naquela época. Você vê como é maravilhosa a Bíblia? E agora Deus está lá, e Ló está lá na porta de Sodoma. E quando Abraão está clamando lá no monte, dizendo, Senhor, se tiver 10 justos, livra. Mas não tinha ninguém justo ali. Mas Abraão vai interceder por Ló. E Deus, pela misericórdia, vai enviar os seus 2 anjos para livrar Ló ali. Mas eu vejo também, aleluia, a família de Ló e a sua mulher, que olharam para trás. E Jesus ele vai dizer lá em Mateus 24, que estará 2 no campo, um será levado e o outro deixado. Estará 2 malhando trigo, um será levado e o outro deixado. Estará 2. E Jesus é enfático em dizer isso. Um será levado e outro deixado. Mas Paulo está dizendo, olha, vocês serão arrebatados. Muitos de nós não vamos experimentar a morte. Quem lembra da história de Enoque? Enoque foi transladado. Elias. E agora Paulo pregando aqui, há quase 2000 anos atrás, dizendo, olha, vai acontecer de novo. A igreja de Cristo, ela vai ser livrada dessa grande tribulação que está por vir. A cada dia que nós olhamos para o cenário mundial, nós estamos vendo, é como um quebra-cabeça, pastores, se encaixando. Você olha o cenário mundial, inflação, derrubando, e está se encaixando. Rumores de guerra, peste, fome, nudez, destruição, perseguição. Quem viu esse dia em Angola? Pastores sendo deportados, perseguição à igreja. Igreja sendo derrubada. É o que Jesus estava pregando, dizendo, olha, vai acontecer desse jeito. E muitas das vezes a igreja está dormindo. Está preocupada em ter, em ganhar. Está esquecendo da sua salvação, da sua morada. Certa feita Jesus está lá pregando, dizendo, lá em João 14, dizendo, não turbe os vossos corações. Crede em mim e crede também em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou, teria dito. Mas eu vou, e vou preparar morada para vós, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Jesus está lançando uma promessa para nós, em João 14, dizendo que vai preparar moradas, para que aonde ele esteja, nós esteja também. E Paulo agora vai encaixar junto com essa mensagem, dizendo, olha, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Sabe por quê? Porque o povo estava preocupado. O que vai acontecer com os que morreram em Cristo? Vai ressuscitar primeiro.
E agora ele vai além e vai dizer, olha, mas só que vocês, que ficar vivo, não vai preceder como os que morreram. Aí Paulo vai pregar lá também, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, que nós seremos revestidos de um novo corpo, um corpo incorruptível. Esse corpo pecaminoso, ele vai ficar aqui. Vai ser um corpo diferente, um corpo glorificado. Porque a Bíblia diz que carne e sangue não entram no reino dos céus. Nós teremos que ser transformados, Paulo diz. 1 Coríntios capítulo 15. Então Paulo está dizendo, olha, consolai-vos vós uns aos outros com essa mensagem. Porque vocês um dia vão encontrar com o Senhor. Mas se eu não estiver preparado agora, irmão, e o que acontece? Você fica. Ah, irmão, minha vida não está desse jeito. Eu não estou preparado ainda para ir para o céu agora. Mas você tem que estar. A Bíblia diz que nós temos que estar ansiando, anelando pela volta do Senhor. É por isso que em Apocalipse vai dizer, Maranata, ora vem, Senhor. E nós temos que ir e chamar o Senhor para vir. É por isso que muitos crentes ficam dizendo, se vir a perseguição, mas é necessário vir. É necessário muitas coisas acontecer, senão Jesus não volta. É necessário Apocalipse começar a acontecer para que a volta de Cristo comece a vir. Mas o crente ele não quer passar por perseguição. Ele não está preparado para passar por afronta. Mas Jesus disse que nós somos como ovelhas, enviadas ao matadouro. Nós somos entregues à morte todos os dias, pastores. Nós levantamos e a nossa morte já está decretada todos os dias. Você sabe quantos cristãos são mortos por anos no mundo inteiro? Tem um estudo aí, mais ou menos 500 mil cristãos são mortos todos os anos por perseguição religiosa. Mas nós estamos aqui esperando por esse grande dia. E Paulo está dizendo, olha, vocês vão ser arrebatados. Vocês vão subir aos céus. O mundo não vai ver isso. A igreja vai encontrar com o Senhor. E Ele vai vir com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, com alarido do Senhor. Certa feita eu tive um sonho. No arrebatamento. Foi tão maravilhoso aquele sonho, como eu nunca sonhei um sonho como aquele. Uma trombeta tão grande, um som tão grande. Só que aqueles que estavam ao redor não ouviam. Somente aqueles que estavam em Cristo estavam ouvindo. E eu vi uma fileira de gente muito grande. Não dava para se contar. Estava indo em sentido aquela luz. Quanto mais chegava próximo à luz, o povo sumia. E eu comecei a me perguntar, o que será isso? E eu ouvi alguém dizer, é o arrebatamento da igreja. E eu senti uma presença tão maravilhosa como eu nunca senti. A qualquer momento a trombeta vai soar, irmãos. Jesus não vai mandar mensagem para você no WhatsApp. Se você não estiver preparado, você fica. Eu tenho que estar preparado, você tem que estar preparado para isso. Essa mensagem foi lançada há quase 2000 anos atrás. Quantos morreram dormindo acreditando nisso? Falou, amanhã vou estar com Jesus. Mas parece que hoje não é mais isso. A moda agora é ficar rico. A moda agora é ter um carro bom, não sou contra isso. Mas o nosso primeiro alvo é o céu, nunca foi terra. O nosso alvo é Cristo, nunca foi viver nessa terra há muito tempo. A Bíblia vai dizer que nós somos peregrinos nessa terra. Se nós viver 70, 80 anos, é lucro. Estamos vivendo muito. Mas a nossa esperança está em Cristo. E muitos estão perdendo a tua salvação. Quantos já não sentem mais a vontade de ir para o céu? Quantos estão deixando de ir ao culto para ficar em casa? Quantos estão deixando de ir ao culto para fazer uma hora extra? Quantos deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura? Mas Jesus vai voltar. Jesus está voltando, igreja. E Deus está chamando nós para um concerto. Não é presidente que vai mudar a situação.
Não é governantes que vai mudar a situação da igreja. A igreja nunca dependeu de governos externos. Ela só depende de Cristo. Ele diz: eu sou a pedra angular. Eu sou a cabeça da igreja. Shedei queimando, ramandou. Você não foi batizado no nome de presidente nem de governador. Você foi batizado no nome de Jesus. Você foi remido. Oh, aleluias. A nossa pátria não é aqui. Nós não somos cidadão deste lugar. Já caiu a ficha? Sabe o que acontecia com Ló? Ló, ele ficava assim, é o peixe fora do aquário. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar corrompido? Sabe quando você está num lugar que você vê tanto pecado, tanta abominação, fala, Senhor, nos tira daqui desse lugar. Porque o mundo está indo de mal a pior. E eu vejo pessoas tendo expectativa nisso. Falando, não, vai melhorar agora. Certa feita eu falei para o irmão conversando, ele falou, agora vai melhorar a cidade de Cascavel, você vai ver. O prefeito é crente, agora tem 5 vereadores crentes. Eu falei, irmão, para de crer nisso, creia na palavra, porque a Bíblia diz que o mundo já é do maligno e tudo que está aqui pertence a ele. Jesus, certa feita, disse que o príncipe deste século cegou o entendimento do povo. Quem que é o príncipe desse século? Satanás. Só que a Bíblia diz que nós somos cidadãos de outra pátria. Só que muitos estão dizendo, olha, você tem que vencer, olha, você tem que prosperar, você tem que ter isso, você tem que bater metas, você tem que ser isso, isso e aquilo. E muitas das vezes estão perdendo a nossa salvação, que é o principal. O que adianta ter riquezas e perder a salvação? O que adianta nós se matar para ter dinheiro e nós não chegar no objetivo que é o céu? É por isso que Paulo está dizendo, olha, se preocupe com a salvação. Jesus, ele nunca nos iludiu, ele nunca mandou buscar coisas terrenas. Ele disse, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas das vezes o cristão ele está lutando por coisas terrenas. Ele mata e morre por isso e vai perecer. Jesus diz, juntai tesouro no reino dos céus, aonde não há ladrão, aonde não há traça, não há ferrugem, onde os ladrões não minam. Mas a palavra de Paulo está dizendo que nós temos que preparar para esse grande dia. Quem imagina, naquele grande dia a trombeta soar e você ficar, irmão, vai ser uma tristeza. Muitos vão saber o que aconteceu. O mundo não está nem aí se a igreja foi ou não foi. Esse dia eu tive num congresso e eu comecei assim, Deus me deu um relance assim, naquela hora eu imaginei, eu falei assim, o povo não vai se entristecer. Sabe por quê? Porque a igreja ela tem muitos bens. Nós estávamos ali, um congresso muito enorme, um pregador maravilhoso. Só de carro ali tinham quase ou menos 5 milhões de carro. Tinha um ali que mais ou menos valia uns 300 mil. Eu falei, isso tudo vai ficar. O Espírito Santo falou, meu coração, isso aqui tudo fica. O povo vai, mas as coisas terrenas não vai. E sabe quem o vai usufruir disso aí? O anticristo. Porque nós vamos se matar por isso. Não estou dizendo para você não trabalhar. Eu estou dizendo para você ter prioridade do céu. Porque a Bíblia diz que nós seremos arrebatados. Vamos encontrar o Senhor nos ares. Só que muitos vão ficar aqui. Quem já assistiu aquele filme, Deixados para Trás? Se não assistiu, assista. Que maravilha aquele filme. Quantos não esperavam a volta de Cristo? É por isso que a Bíblia está dizendo, muitos estão falando assim, Jesus não vai voltar mais, pastor. Ah, vai dar tempo eu dar uma pecada lá fora. Vai dar tempo eu sair da igreja e voltar. Quem disse isso para você? Se eu não subir, ainda tem uns crentes que é mais radical. Ele diz assim, se eu não subir no arrebatamento, eu vou na segunda vinda. Você não sabe o que está falando. Você sabe o que vai acontecer com aqueles da tribulação? Vai virar mártir. Aí a Bíblia vai dizer, quem são esses? Aí vai dizer, estes vieram da grande tribulação. Viraram mártires. Ou nega Jesus ou morre.
E muitos estão brincando, dizendo, se eu não for no arrebatamento, eu vou na segunda vinda. Aí a Bíblia diz, bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira vez. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que nós vamos estar nas bodas do Cordeiro adorando. Tribunal de Cristo. Cristo presenteando a igreja. E tem muitos querendo ficar aqui. Oh, aleluias. Eu não fiz negócio para ficar aqui. Eu fiz negócio para ir para o céu. Eu não levantei a minha mão, não saí do vício, da bebida, das drogas, para ficar aqui, irmão. Eu fiz negócio para ir para o céu. E se eu não almejo isso, estou perdendo meu tempo. E Paulo está dizendo, olha, preocupe lá em cima. Porque é lá em cima que nós vamos passar a nossa eternidade. Só existe 2 caminhos. É céu ou inferno, não tem outro. Não existe purgatório, isso inventaram. Pagar penitência, esquece. O alvo da igreja é o céu, é arrebatamento. E aí eu vejo João pregando, Apocalipse, João começa a pregar. João, Apocalipse 1, 4, 5, 4, falando da igreja. Daqui a pouco a igreja some do mapa. Aí eu só vou ver a igreja sendo pregada lá em Apocalipse 19. Só que ela não é mais noiva. É diferente o nome lá. Não é mais noiva. Aí João vai dizer assim, e ouvi um grande povo que diziam, aleluia, salvação, glória, pertence ao nosso Deus. João vai dizer que ele viu uma multidão que não podia se contar. João estava no arrebatamento de visão, está numa visão, Deus mostrando coisas da escatologia para ele, e ele olhando e pasmado com aquilo, e ele fala assim, e eu vi uma grande multidão. Sabe quem era essa multidão? Adorando no céu, era a igreja de Cristo. E eu quero estar naquele meio, e eu quero ver você lá naquele meio. Aleluia, é por isso que Paulo está dizendo, olha irmãos, portanto, consolai-vos uns aos outros, não quero que sejam ignorantes. Pare de se preocupar com o seu umbigo, e comece a se preocupar com a sua salvação. Comece a se preocupar com a sua casa. Olha, nós temos que ir para o céu. Não importa o que acontecer no mundo, nós temos que ir para o céu. Nós fizemos um trato com o Senhor. Ele não morreu em vão. Nós não estamos servindo em Deus em vão. A igreja, ela tem um endereço certo, irmãos. A igreja está no céu. João viu isso. E ele veio dizendo, relatando, escrevendo. E eu, João, vi a igreja. Que maravilha. Oh, não tem bênção maior. Não tem promessa maior do que essa. Estar juntamente com o Senhor. Quem nunca imaginou ver o Senhor, olhar nos olhos dele? Não é esse Jesus que é pintado nos quadros aí. É diferente aquele Jesus. Não é esse Jesus é um Jesus meio americano, né? Aquele Jesus de lá vai ser diferente. A Bíblia diz que ele tem cabelo como lã, brancos, olhos como chama de fogo, pés reluzentes como bronze, vestes resplandecentes. Esse é o meu Jesus. Imagina aquele encontro celestial. Imagino todos nós lá, juntamente adorando ao Senhor, no mesmo coral, eu, João e Edson, e todo mundo junto aqui adorando ao mesmo Senhor, dizendo, e lá não vai ter placa. Estive pregando ali quarta-feira, ali no pastor Toninho, falei, pastor Toninho, lá não vai ter placa. Nós estávamos ali vários pastores, todo mundo adorando ao Senhor, que maravilha, sentir uma presença de Deus. Eu falei, isso aqui é igreja. Estamos perdendo tempo brigando com a de placa. Lá no céu não entra placa, lá só entra quem é servo do Senhor. Só os remidos, lavados no sangue de Jesus. Só aqueles que amam ao Senhor. Só aqueles que anelam por isso. Quando eu olho para a passagem de Ló, eu vejo Jesus enquadrando Ló, dizendo que Ló sentava. E eu fiquei imaginando essa situação. Ló sentado na porta de Sodoma e falando, Senhor, até quando? Quando que o Senhor vai fazer alguma coisa? E a igreja,
olhando para Jesus dizendo: Maranata, ora vem, Senhor, ora vem, Senhor, aleluias, glória a Deus. Só para encerrar, Apocalipse capítulo 19, olha o que João vai dizer para mim e para você, glória a Deus. Apocalipse 19, verso 1, e depois dessas coisas, ouvi no céu, como uma grande voz, como de uma grande multidão, que dizia: salvação, glória e honra e poder pertence ao Senhor, o nosso Deus. Isso não era anjo, porque anjo não diz salvação. Quem diz salvação é crente. João está dizendo aqui, olha, ele está dizendo, esse povo está dizendo, uma grande multidão dizendo, vou ler de novo para você pegar a mensagem. Uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação, glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque é verdadeiro e justo são seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Naquele grande dia, Deus ele julgou o sangue dos inocentes, o sangue dos mártires. E ele vai além dizendo, verso 7, regozijemo-nos. Sabe o que é regozijar? É se alegrar. Não se entristeça. Ai, irmão, estou tão triste, minha vida está tão desanimada. Se alegre no Senhor, porque a qualquer momento você vai encontrar com Ele. Aleluias. Você é cidadão do céu. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa se aprontou. E a sua esposa se aprontou, não é mais noiva. Você já não é mais noiva lá no céu. Lá ele vai te chamar de esposa, porque o casamento já cerrou. As bodas já se fechou. Não é mais noiva, já é esposa. Ele não vai te chamar de noiva, é a esposa do Senhor se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque linho fino são a justiça dos santos. Não é essa roupa aqui. A Bíblia diz que é roupa de linho fino, sem costuras, resplandecente. Não tem roupa de grife. É o próprio Cordeiro que vai nos dar essa roupa. Roupas celestiais. Oh, aleluias. Eu não estou preocupado com o meu nome no status aqui na terra. Estou preocupado é com o meu nome escrito no livro da vida. Não fique preocupado se ninguém te chama, se ninguém te vê. Fique preocupado naquele grande dia, Jesus te dizer: olha, vinde bendito do meu Pai, para o descanso que eu vos preparei. Isso é honra. Muitos estão buscando honra de ser honrado por homens. Por isso que Paulo ele vai dizer: se eu pregasse para agradar homens, não seria servo de Cristo, seria servo de homens. Mas a palavra que eu prego não é para agradar homens, mas é para agradar o meu Senhor. Aleluias, glória a Deus. Para encerrar, e ele disse, verso 9, e disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse: estas palavras são verdadeiras. Essas palavras são verdadeiras. O arrebatamento vai acontecer. A qualquer momento a trombeta vai soar. A qualquer momento Jesus vai chamar a igreja. A qualquer momento o teu nome vai ser chamado no céu. E a igreja vai subir. E nós não estaremos mais aqui. A Bíblia diz: estaremos sempre com o Senhor nos céus, adorando,
adorando aquele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós vamos estar no único coral adorando, e a Bíblia vai dizer que nós vamos estar, aleluia, naquela cidade preparada, que Jesus fez lá, falou lá em João 14, que Ele ia preparar a morada para nós, para que aonde que Ele esteja, nós estejamos também com Ele. Você é cidadão do céu, você não é cidadão dessa terra. A partir do momento que você levantou a mão, Jesus te comprou. A partir do momento que você desceu as águas e confessou Ele, você assinou o contrato para ir para o céu. Mas tem que permanecer, tem que continuar acreditando nisso, tem que dormir acordando e falando: Jesus, quando que vai ser esse arrebatamento? Aí Jesus disse: não sejais como os demais, que não têm esperança. A esperança da igreja não está em homem. A esperança da igreja, a esperança de Cristo, da igreja de Cristo, está no céu. Se ponha de pé nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluias. Quero que você ponha sua mão no seu coração nessa